notou que a participação feminina ainda é tímida, a área de óleo e gás passou a ser comandada por uma mulher em setembro. Eu sou Marla Sabino, repórter do Poder 360, e tenho a honra de apresentar que a nossa convidada do Poder 360 entrevista hoje é a secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Renata Isfer. Secretária, é um prazer receber a senhora aqui. O prazer é todo meu. Para começar, queria conversar com a senhora sobre as rodadas de leilões que ainda vão acontecer em 2019. Tem muita expectativa, principalmente em relação ao mega leilão. Qual é a expectativa da senhora? Bom, claro que tem que ter expectativa, né? O maior leilão da história que a gente tem. A gente tem trabalhado muito nisso já faz algum tempo. E a gente acredita que realmente vai vir como estamos esperando, né? O bônus de assinatura, que existe uma expectativa hoje, é de cerca de 70 bilhões de reais. Se você somar todos os leilões que já tiveram na história do Brasil, você vai ver que dá menos do que isso. E a gente pode chegar até 106, né? Como que funciona essa questão de expectativa? A gente sempre olha, no caso dos leilões de partilha, que é o caso desse, tanto da sexta, a gente olha onde teve direito de preferência exercido pela Petrobras, que é onde a gente considera que a expectativa é que vamos ter com certeza, não com certeza absoluta, obviamente, mas que a gente tem uma grande expectativa de ter. E o que vem a mais sempre é um bônus, a cereja do bolo, que é fantástico, né? Então, nos de concessão também nunca é a soma de todos os bônus, obviamente, mas a gente vê aí na 16ª, que acabou de acabar, que tivemos aí recorde de arrecadação para leilões de concessão com quase 9 bilhões de reais. Então, estamos muito felizes com os resultados. A senhora falou, inclusive, do direito de preferência da Petrobras, mas tem outras empresas inscritas, grandes Sim. Petroleiras. Tem uma expectativa de disputa, de muitas ofertas? Como está isso? Olha, são áreas muito grandes, né? Então, e com uma particularidade de que a Petrobras, ela tem uma negociação pela frente. Então, a gente sempre trabalha e busca essa competição e é isso que é a nossa expectativa, né? Que tenha, mas a gente nunca tem certeza do que vem pela frente, até pela grande questão dessas áreas, como que elas funcionam, né? Não é qualquer empresa que tem aí dinheiro. Búzios hoje são 68 bilhões. É muito dinheiro, é muito mais do que geralmente as empresas guardam para investir em um ano. Então, assim, eles têm que fazer consórcios, têm que fazer vários arranjos para conseguir chegar num valor desse. Então, a gente tem uma expectativa positiva de que sim, vai ter competição. A gente trabalhou para isso, mas se não tiver também faz parte do jogo, né? Por causa justamente dessas particularidades desse grande leilão que a gente tem pela frente. Sim. Investimento em petróleo é uma coisa a longo prazo. Pensando daqui a alguns anos, qual o impacto desse mega leilão para o Brasil, para o setor de óleo e gás e para a economia? Olha, os cálculos que foram feitos pela Agência Nacional de Petróleo são de cerca de, ao longo dos 35 anos, de 1 trilhão de investimentos que vem pela frente. É muito dinheiro, né? A gente fala, por exemplo, em reforma da Previdência, que tem os 800 milhões que tem nos próximos 10 anos. Claro que isso é num prazo maior, mas você consegue ver a magnitude do valor do que é isso, né? Fora o que tem de arrecadação de participações governamentais, no geral, seja de royalties, seja de óleo-lucro, que então vai para o Fundo Social, que hoje é destinado à saúde, à educação. Então, a expectativa é muito grande, né? A gente tem também, hoje o Brasil está lá em 10º entre os principais produtores de petróleo do mundo. Com todos esses próximos leilões, a gente pode chegar a 5º. Então, é um grande salto que a gente vai ter hoje, até no papel do Brasil dentro desse setor, e o que isso pode significar, então, para toda a economia brasileira, né? Porque com isso vem emprego, e o emprego no setor de petróleo começa a fervilhar a cidade. Você olha Macaé, por exemplo, é uma cidade que vive muito do petróleo. Então, começa a chegar gente, você já tem lojas novas, padarias, tudo isso que vai girando a economia como um todo em cima de uma renda que começa com o setor de petróleo. O petróleo é finito e qual é a melhor forma do governo investir essas riquezas que vão chegar e esses bônus bilionários? Não é só uma questão do petróleo ser finito. Hoje, a grande questão que se vê não é que vai acabar o petróleo, mas que ele não vai ter tanto valor quanto ele tem hoje. Claro que ele sempre vai ter valor, ele tem muitas utilidades.
mas o pico de produção deles, tem gente que diz que é de uso, de valor, tem gente que diz que é daqui a 10 anos, tem gente que diz que é daqui a 20, mas é o que dizem, né? A gente não deixou de explorar, por exemplo, pedra, porque acabou a pedra, né? Então vem outras tecnologias e hoje o mundo olha muito para uma energia mais verde, né? Uma energia mais limpa. Nesse sentido, então, a gente olha muito no Ministério e na própria Secretaria para a transição energética, a gente olha para o gás natural, a gente olha para os biocombustíveis, mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar essa riqueza, né? Porque o Brasil é um país que não pode se dar o luxo de perder um dinheiro desse tamanho, né? Que está guardado lá embaixo da terra. Então, justamente nessa visão da importância de você aproveitar enquanto ele ainda tem alto valor para a gente, é que, por exemplo, a gente conseguiu viabilizar o leilão da seção onerosa, né? Um dos passos que a gente precisou para chegar ali é a revisão do contrato que existia com a Petrobras. Era uma negociação que vinha de muitos anos e que estava travada, não ia num lugar, porque você olhava, cada um dos lados olhava para a conta matemática da revisão, né? É um pouco mais para cá, é um pouco mais para lá, mas se verificou assim, esse ano, esse foi o grande diferencial para a gente conseguir resolver rápido, em poucos meses nesse ano, foi uma mudança de paradigma, de olhar o que é mais importante para a gente, realizar o leilão. Os benefícios do leilão são tão grandes, como a gente já conversou antes, que é muito mais importante você realizar e viabilizar o leilão do que ficar discutindo efetivamente o valor só daquele contrato. Você tem que olhar o quadro geral disso. Então, nesse sentido que a gente conseguiu avançar com isso, que a gente tem rodadas já programadas, né? O plano multianual de leilões, temos rodadas previstas para 2020, para 2021, no fim do ano. Então, a gente vai acrescentar mais um ano para isso. Isso também traz segurança para o investidor que consegue se planejar, ele já começa a olhar essas áreas, já olha lá para frente, já se programa. Então, isso é melhor para o Brasil como um todo, né? Sim. A senhora começou a falar aí de gás natural e queria entrar nesse assunto. Em julho, o governo lançou oficialmente o programa Novo Mercado de Gás. Queria saber se a senhora já vê resultado dessas medidas que foram recomendadas. Olha, a gente vê sim. O que foi o Novo Mercado de Gás, né? Então, ele buscava, a gente tinha um mercado ainda incipiente, digamos assim, que a Petrobras era um agente dominante do começo ao fim da cadeia, né? Desde produtor até consumidor mesmo, por ter muitas termoelétricas, passando por ter monopólio em algumas áreas como a parte de infraestrutura. E tinha um desafio para você quebrar, né, isso, e além de outros desafios como questões regulamentares no âmbito dos estados, e a gente tem visto muitos avanços em todos os sentidos. Por exemplo, nessa questão da Petrobras, então a gente viu muitos interessados na chamada pública do Gasbol, né? A gente então vê uma perspectiva de ter mais importação. Eu acho que com a aprovação do PL 6407, que está na Câmara, a gente tem que agradecer muito até a posição do Congresso Nacional, que tem sido super alinhada com os estudos que a gente fez. O deputado Silas Câmara, acho que merece vários elogios por ter adaptado e feito um relatório que vem atender ao que o Brasil precisa nesse momento para abrir esse mercado. Mas com isso a gente vai abrir o acesso às infraestruturas, vai ter mais importações. Na parte tributária a gente tinha um grande desafio, que era como você faz o transporte do gás natural, que ele era considerado por um trajeto e não um sistema que você coloca daqui um pouquinho e tira de lá de outro lugar, o que permite o mercado livre, o que permite o consumidor livre. Então a gente teve um avanço com a publicação da Justicine-F, em que você viu o compromisso dos estados com o novo mercado de gás. Eu acho que esse é um grande diferencial. A gente tem visto diversos estados percebendo a importância do novo mercado de gás, como ele tem um grande potencial para trazer investimentos para o próprio estado, né? Que com tudo isso traz emprego, traz renda. Então a gente já vê o Rio de Janeiro se movimentando, a Bahia se movimentando, o Espírito Santo se movimentando e o Sergipe se movimentando. Existem vários estados então que eles já estão olhando. Então sim, a gente já vê um grande avanço, né? E o que a gente busca, o que a gente incentiva que os estados façam? Mais transparência na formação dos preços, na formação das tarifas, um mercado mais livre em que os consumidores tenham a opção de escolher qual que é o seu fornecedor. Claro que isso tem os dois lados, né? Porque, por exemplo, São Paulo já tinha um nível melhor de consumidor livre, mas a opção que tinha era a Petrobras ou a distribuidora, então não era realmente o mercado livre. Então a gente está olhando todas as frentes da cadeia, todo o elo, para conseguir então um grande avanço aí no novo mercado de gás.
Uma das recomendações do governo para a abertura seria a privatização dessas empresas estaduais de distribuição de gás. Quais são os obstáculos para conseguir fazer esse tipo de operação? Olha, na verdade, bom, primeiro que existe muito preconceito, né? Ainda, eu acredito, da população de entender que o serviço, quando ele é prestado por um privado, na verdade, ele tem o potencial de ser mais eficiente e benéfico para a população do que você deixar com uma estatal. Queira ou não queira, a gente tem uma série de burocracias que são exigidas por lei e que fazem sentido você exigir de uma certa forma de empresas estatais, né, por uma questão de governança, por todo o histórico que já houve, mas isso traz empecilhos e encarece o próprio preço das atividades dessa estatal, né, que fica, em muitos casos, não tem condição de fazer os investimentos necessários para as melhorias dos serviços. Então, primeiro a gente precisa que a população veja como isso é bom para eles, e em seguida é uma questão de trabalho, né? A gente tem tido reuniões com o BNDES para ver qual é a melhor forma de fazer, mas é um procedimento aí que já é bem conhecido do Brasil desde 1997, então a gente tem boas perspectivas nessa seara. A Petrobras assinou um termo com o CAD para vender a parte dessas distribuidoras, sua participação, e ela é sócia em 20 das 27, e muitas em parceria com a Mitsui, que pode aí exercer um direito de preferência na compra da Gaspetro ou dessas distribuidoras. O MME vai acompanhar isso, essa questão da Mitsui aumentar o portfólio de distribuidoras que ela já tem no Brasil? A gente, obviamente, que olha, não adianta você tirar um monopólio público para criar um monopólio privado, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem olhado. A gente criou o Comitê de Monitoramento do Gás Natural, inclusive se reúne hoje, a gente tem reuniões quinzenais e às vezes até semanais quando é necessário ou ainda antes, justamente para fazer um par e passo, para olhar como que está ocorrendo então essa abertura, porque nenhuma abertura de mercado acontece de um dia para o outro, né? Então tem países que isso levou 10 anos, tem países que levou menos, então a gente está buscando a forma mais célere de fazer isso para trazer maior benefício e efetivamente acompanhando passo a passo, e caso a gente verifique a necessidade de alguma atuação nesse meio do caminho, o governo está mobilizado para fazer isso. Recentemente, a ABGás, Associação de Distribuidores, enviou uma carta ao ministro Paulo Guedes e ao ministro Bento Albuquerque, relatando uma questão na chamada pública para suprimento de gás das distribuidoras no Nordeste. Ficaram meses esperando e, de última hora, só a Petrobras manteve proposta. Isso demonstra ainda que a Petrobras tem um forte domínio no setor. Queria saber quais são as dificuldades para novos agentes entrar e como mudar esse cenário. A gente ainda está avaliando essa documentação, tá? Ela está sob análise do Ministério, ela é bastante recente, existem muitas questões técnicas a serem avaliadas, mas é daí que vem a importância do PL 6407, né? Acho que um dos grandes entraves que ainda estão existindo e que isso está sendo tratado no TCC, mas tem o seu prazo, é justamente o acesso às infraestruturas que as novas empresas têm. Então, se elas querem importar gás natural, elas têm que ter acesso a terminais, né? Por exemplo, se for GNL, a terminais de regasificação, enfim, tem toda uma questão de infraestrutura que hoje é 100% da Petrobras. Então, já teve um decreto no passado para a forma de compartilhamento disso, quando ela está em capacidade ociosa. Obviamente que a gente não pode, se a Petrobras é dona e está usando efetivamente, a gente não pode prejudicar um agente privado, queira ou não queira, a Petrobras é um agente privado, mas ao mesmo tempo, quando ele tem capacidade ociosa, ele não pode usar esse seu domínio de mercado para impossibilitar a entrada de novos agentes. Então, isso foi tratado no TCC do CAD, está sendo tratado aos poucos e também consta do PL 6407, o que com certeza vai trazer avanços nessa questão. Como eu disse, a abertura de mercado não é algo que acontece de um dia para a noite, são passos nos quais a gente está trabalhando caminho a caminho, ponto a ponto. Claro. Um dos problemas no setor apontados por vários agentes é realmente a falta de infraestrutura em questão de gasodutos também. Como destravar investimentos para a construção de dutos no Brasil? Olha, a perspectiva inicial que a gente está fazendo é justamente essa questão de você ampliar a competitividade e tirar a existência de um agente dominante, né? A gente acredita que com isso vão surgindo, porque demanda a gente tem e oferta a gente tem. A gente tem os dois elos da cadeia no Brasil, né? Não, é fato que todo mundo, as indústrias, o próprio setor elétrico está olhando
para a indústria de gás, para o mercado de gás, querendo gás. E de outro lado, a gente vê diversos fornecedores interessados em prover esse gás. Precisa fazer justamente esse link. E você tirando a presença de um agente dominante e principalmente melhorando a regulação, não principalmente, mas também, né, melhorando a regulação estadual que existe na parte de distribuição, você cria o caminho para que esses agentes se conversem, então, e busquem fazer esses investimentos, né, porque é business, né, as pessoas vão fazer as contas e vão entrar. A gente já viu que em alguns casos você tem, por exemplo, no Amazonas, em que o que fez sentido foi colocar um caminhão andando, levando o GNL de um estado para o outro, mas fez sentido. Então as empresas vão se conversando e a gente vê que isso tem acontecido, né? Recentemente, a Comissão de Minas e Energia aprovou a Lei do Gás e tem uma mudança no regime de construção de gasodutos de concessão para autorização. Você acha que essa mudança vai fomentar os investimentos nesse setor? Com certeza. Até devia ter falado na pergunta passada isso, né? O que aconteceu? O regime de autorização, ele funcionava no Brasil já há algum tempo, mas com a Lei do Gás mudou para um regime de concessão que traz uma série de maiores amarras para você conseguir fazer o gasoduto. Então, a gente está simplificando, o que facilita para quem tem interesse, né? A pessoa que olhar e pensar, nossa, aqui tem um mercado para mim, faz sentido fazer um gasoduto para ligar o meu produtor ao meu mercado, ele vai na ANP com regime de autorização, faz esse pedido. Claro que a gente sempre tem um processo de competição para ver se faz sentido, mesmo se não tem outros interessados que conseguem fazer isso por um preço melhor para o consumidor. Mas sim, esse vai ser um passo fundamental para a gente conseguir essa infraestrutura. Falando um pouco de Petrobras, que é uma empresa muito relevante para o Brasil, ela segue num processo de desinvestimentos. Sim. Queria saber qual a sua avaliação sobre como tem sido conduzido esse processo e dos resultados que já trouxe para a empresa. Olha, o procedimento de desinvestimento, ele é uma decisão da empresa, né? A gente tem a nossa lei das estatais que diz que o governo não tem ingerência sobre decisões dos conselhos de administração, mas ao mesmo tempo a gente vê com bons olhos e dá um incentivo, né, a esses desinvestimentos justamente para abrir o mercado. No começo do ano, o CNPE, então, quando soube que a Petrobras estava tratando, por exemplo, das refinarias, né, da venda das refinarias, a gente fez uma resolução prevendo o que a gente vê como do interesse para o povo brasileiro, da forma como devem ser feitas essas refinarias, de forma a manter concorrência, né? Então, o que a gente viu aqui nesse acordo do CAD, então foi tudo, de novo, alinhado com as perspectivas que a gente tinha e a gente acredita que vai ter um resultado muito positivo. O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, defende muito que a empresa foque investimentos em exploração de petróleo e gás em águas profundas. Você concorda com isso? Qual a sua avaliação? Olha, eu não tenho, eu tenho a informação que eu recebo da Petrobras, né? Eles fazem uma apresentação que eles mostram que, acho que, se eu não me engano dos números, 24% que eles gastam de investimento no pré-sal gera 95% da renda que eles têm. Então, faz muito sentido, assim, para quem não é o expert, para quem não é quem está ali tomando a decisão, essa decisão da empresa, né? Eu acho que a Petrobras sofreu um grande revés nos últimos tempos na sua capacidade de investimento e para se recuperar efetivamente tem que aproveitar o que faz mais sentido para ela economicamente. Então, se eles estão me dizendo que esse é o que faz mais sentido economicamente, eu acho excelente que tenha sido adotada essa postura. Renata, como eu falei no início da nossa conversa, ainda tem uma participação muito tímida de mulheres no setor que a gente acompanha. Queria saber se você vê alguma mudança nesse cenário e como você se sente na Secretaria de Óleo e Gás. Bom, esse é um tema que eu gosto bastante, né? Realmente, o que a gente vê é que tem muita mulher no setor, assim, eu não consigo começar a nomear, se eu fosse nomear, são diversas mulheres que tem no setor, mas na hora que você olha os cargos de liderança, nem sempre tinham essa representatividade da quantidade de mulher boa, executivas que podem assumir esse papel. E eu vejo sim, né? Eu tenho que elogiar muito o ministro Bento, não só pela sua condução do ministério, eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, ele é uma pessoa extremamente estratégica, inteligente e que escuta as equipes técnicas, o que eu acho fundamental para qualquer ministro, para qualquer gestor, né? Não, em qualquer nível você confiar na sua equipe, mas ele também deu um passo que é histórico no setor, né? A gente vê que historicamente só tinham tido
2 secretárias na história do Ministério e, de repente, numa mesma gestão a gente tem 2. Então, certamente é um avanço incrível e que mostra como, sim, existem muitas mulheres no setor. E a gente vê isso em vários lugares, né? A gente tem das principais empresas no Brasil, então a gente vê que a Exxon, ela é liderada por uma mulher, pela Carla Lacerda, a Equinor é liderada por uma mulher, pela Margarete, o IBP agora, desde sexta-feira, está sendo liderado por uma mulher. Então, efetivamente, eu estou otimista, né? É claro que a gente não pode sentar e achar que está resolvido, porque o passo é sempre muito grande, né? Existem ondas, às vezes melhora, depois volta, mas eu acredito que a gente está conseguindo mostrar, a gente como mulher, né? Está conseguindo mostrar para o mundo que tem muita mulher boa, muita mulher competente e que está aí disposta e capaz a assumir esses cargos, inclusive num setor tão predominantemente masculino como o setor de óleo e gás. Durante as eleições, você lançou uma iniciativa que chama Sim, Elas Existem, que enviou uma série de recomendações de nomes femininos para assumir cargos de lideranças. Você pensa em ampliar isso, dar continuidade? Na verdade, o que aconteceu, né? É até engraçado como essa história surgiu. Eu fiz um curso junto com uma colega, a Agnes, em Harvard, que chamava Women and Power. E no final, o ENAP, que é a escola que faz todo o aprimoramento e toda a capacitação de servidor público, pede para a gente aplicar na prática o que a gente aprendeu no curso, né? E então a minha ideia com a Agnes foi justamente trazer isso, o que a gente teve lá. E uma das lições que a gente teve é o seguinte: não adianta você reforçar o estereótipo de que não tem mulher, porque você vai olhar, não tem mulher, então por isso mesmo que não tem secretária, não tem mulher. Na verdade, você tem que mostrar o contrário, o quanto tem. Então foi uma ideia simples, a gente lançou no LinkedIn um artigo e que de repente viralizou, né? Teve interesse de jornalista, a gente nem sabe como que foi isso, e sim, a gente mandou para frente, enfim. Eu acho que o fato da gente ter, queira ou não queira, a gente tem uma diretora na ANEEL também, temos 2 secretárias, por mais que não seja diretamente linkado a nós, eu gosto de acreditar que a gente teve, de alguma forma, um potencial aí de abrir os olhos e de conscientizar para o fato de que temos mulheres e que elas poderiam e estão exercendo os cargos, né? Numa próxima etapa, agora a gente tem feito um canal aí, um podcast com mulheres para mostrar, justamente para entrevistar. Ele vai ser lançado semana que vem, mas ele é com outro veículo aí que a gente está fazendo. Mas em breve no LinkedIn vou divulgar isso. A gente vai entrevistar algumas mulheres para justamente mostrar o quanto elas existem. Caminhando para o final da nossa conversa, queria que você fizesse um resumo de quais são as pautas prioritárias nos próximos meses à frente da Secretaria de Óleo e Gás. Bom, a gente então tem que continuar com o nosso calendário, né? A gente vai ter um CNPE, naturalmente tem um CNPE ordinário em dezembro, em que a gente vai trazer um próximo ano. A gente está estudando os regimes de exploração e produção de petróleo, a forma como a gente faz os parâmetros técnicos e econômicos do leilão, então buscando um aprimoramento dos leilões. Outro foco muito relevante ainda na área de exploração e produção para a gente é o REAT 2020. Então, por mais que a gente olhe muito esteja muito foco no pré-sal, pelo valor que ele gera, né? A exploração onshore ela é muito importante no Brasil, ela gera muito emprego, ela tem um potencial de trazer empresas com outro perfil, que são empresas menores, de médio e pequeno porte. Então, o REAT é um dos grandes focos que a gente tem, então, para revitalizar justamente isso. O novo mercado de gás sempre vai continuar, né? É um processo, como eu disse, então ele continua na nossa agenda. A abertura, em geral, pautas de abertura de mercado, né? A gente tem isso também na parte de downstream, que então tem a venda das refinarias, mas que a gente está cuidando para que essa abertura do mercado seja feita de uma forma que garanta o abastecimento e traga os benefícios para o consumidor, que isso a gente quer trazer. Então a gente tem olhado isso, tanto nos combustíveis normais quanto no GLP. E por fim, então, aqui a gente falou muito de óleo e gás, mas a gente está aí à beira de fazer a regulamentação do RenovaBio, que deve entrar no ar em janeiro. É um programa que eu acho que vai ser um benchmark mundial de como você pode reduzir a emissão de carbono, pensar nas próximas gerações. Então, acho que essas são as grandes prioridades que a gente tem ali. Um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada por ter vindo. O prazer foi todo meu, agradeço o convite